Os ensinamentos de Jesus são a base da vida cristã, a luz que ilumina nossos passos e o fundamento de toda a verdadeira transformação. Ele não veio apenas ensinar ideias elevadas, mas revelar o coração do Pai e mostrar como viver de forma que honra a Deus e traz paz à alma. Cada palavra de Jesus carrega vida, cura, direção e poder para mudar histórias. Quando meditamos nos evangelhos, percebemos que ele não falava ao acaso. Cada frase é um convite para um relacionamento mais profundo, para uma fé mais madura e para uma vida moldada pelo amor e pela verdade. Neste estudo, vamos refletir sobre 12 ensinamentos essenciais de Jesus, acompanhados de versículos que tocam áreas fundamentais da nossa caminhada. Confiança, fé, perdão, humildade, serviço, amor e obediência. Que cada lição acenda em você um desejo maior de seguir os passos do Mestre e viver plenamente aquilo que ele sonhou para a sua vida. Ensinamento 1. Não andar ansioso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6:25 e lemos em Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus nos ensina que a ansiedade é um peso que rouba nossa energia, nossa alegria e nossa confiança em Deus. Ele nos lembra que a vida é muito mais do que a soma das preocupações que carregamos diariamente. Quando nos fixamos no futuro, no que pode dar errado, no que ainda não temos, no que não podemos controlar, nosso coração se afasta da certeza de que Deus é Pai e cuida de nós com perfeição. Jesus aponta para uma verdade libertadora. Deus já está no amanhã, preparando aquilo que precisamos. Por isso, ele nos chama a viver o presente com fé, sem antecipar sofrimentos que talvez nunca aconteçam. Cada dia tem desafios próprios, mas também possui a provisão e a graça necessárias para enfrentá-los. Quando entregamos o amanhã a Deus, o hoje se torna leve. A paz começa quando confiamos que o Pai está no controle de tudo. Ensinamento 2. Buscar primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus revela a prioridade máxima da vida, Deus em primeiro lugar. Muitos vivem ansiosos, preocupados com o futuro, tentando controlar tudo. Mas Jesus ensina que quando colocamos Deus no centro, tudo o que precisamos, Ele suprirá no tempo certo. Buscar o reino significa viver de acordo com os valores de Deus, honrá-lo em cada escolha, colocar nossa confiança nele e depender da sua direção. É trocar ansiedade por fé, controle por entrega, medo por descanso. Quando vivemos para o reino, nossa visão muda. Entendemos que bens materiais não são o foco, mas consequência. Jesus promete cuidado diário, portas abertas e provisão. Ao buscarmos o reino, nossos desejos se alinham ao coração de Deus, e isso traz equilíbrio, paz e propósito. Não existe vida plena longe dessa prioridade espiritual. Ensinamento 3. Fazer o bem em secreto. Quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Jesus nos ensina que o valor do bem não está na visibilidade da ação, mas na pureza do coração que a pratica. Fazer o bem em secreto é um convite para cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus.
onde nossas obras deixam de ser um espetáculo humano e se tornam expressão sincera de amor. Quando buscamos reconhecimento, desviamos o foco do propósito espiritual e alimentamos o orgulho. Mas quando ajudamos silenciosamente, revelamos que nosso desejo é agradar ao Pai, não aos homens. Esse tipo de atitude molda o caráter, aprofunda nossa humildade e nos ensina a depender do olhar de Deus e não do olhar do mundo. O bem em secreto também protege nossa alma contra expectativas frustradas, pois não esperamos retorno humano, apenas a aprovação divina. Jesus nos lembra que o Pai vê tudo, inclusive aquilo que ninguém mais percebe. E quando Ele vê um coração generoso e discreto, derrama recompensas que transformam nosso interior e fazem nossa fé florescer. Ensinamento 4. Amar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Esse é um dos ensinamentos mais profundos e desafiadores de Jesus. Amar os inimigos confronta nossa natureza humana, que tende a revidar, afastar ou guardar ressentimento. Mas Jesus nos chama a um amor que não depende de reciprocidade, um amor que reflete o caráter divino. Ele não ordena que sintamos afeto, mas que hajamos com intenção espiritual, orar, abençoar, desejar o bem e recusar-se a devolver mal com mal. Esse amor sobrenatural quebra ciclos de ódio e cura feridas que a vingança nunca poderia curar. Quando decidimos amar quem nos fere, deixamos de ser governados pelas circunstâncias e passamos a ser guiados pelo Espírito. Jesus viveu esse ensino na cruz, quando intercedeu pelos que o crucificavam. Ao obedecer esse mandamento, experimentamos liberdade interior, maturidade emocional e vitória espiritual. Deus usa nossa postura para transformar situações e, principalmente, transformar o nosso próprio coração. Ensinamento 5. Entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus 7:14. Jesus nos lembra que o caminho que leva à vida não é o mais confortável, nem o mais buscado, mas o mais transformador. A porta estreita simboliza escolhas conscientes, renúncia ao pecado, domínio próprio e fidelidade diária a Deus. Enquanto o mundo oferece caminhos largos, cheios de facilidades e autonomia sem limites, Jesus nos chama para um caminho que exige entrega, disciplina e fé. Esse caminho apertado não é para nos restringir, mas para nos proteger das armadilhas do ego, da pressa e das ilusões do mundo. Ao escolher a porta estreita, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais do Espírito Santo. Cada decisão nesse caminho molda nosso caráter e nos aproxima da vontade de Deus. Embora seja um caminho desafiador, é nele que encontramos paz verdadeira, propósito duradouro e crescimento espiritual. A porta estreita é o convite de Jesus para vivermos uma vida que realmente vale a pena, uma vida que conduz à eternidade e à verdadeira liberdade. Ensinamento 6. Construir a casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Jesus nos ensina que a fé verdadeira não se limita à escuta, mas se revela na prática diária. Construir a casa sobre a rocha significa permitir que a palavra molde nossas atitudes, decisões e valores.
A rocha representa firmeza, segurança e constância, enquanto a areia simboliza tudo aquilo que não sustenta a vida: emoções instáveis, desejos momentâneos, opiniões humanas e caminhos sem Cristo. As tempestades da vida, perdas, crises, dúvidas, ataques espirituais, alcançam a todos. No entanto, somente quem está firmado na palavra permanece de pé quando os ventos sopram. A prática da palavra fortalece nosso caráter, aprofunda nossa confiança em Deus e nos torna estáveis em meio ao caos. Quando obedecemos, demonstramos maturidade espiritual e abrimos espaço para que Deus construa algo sólido dentro de nós. A rocha não falha. Cristo não se abala. Quem escolhe edificar sobre ele vive com segurança, propósito e paz, independentemente das circunstâncias externas. Ensinamento 7. Servir com humildade. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Ao afirmar que veio para servir, Jesus desmonta toda a ideia humana de grandeza baseada em poder, status ou reconhecimento. Ele nos mostra que no reino de Deus, servir é a expressão mais elevada de amor e maturidade espiritual. Jesus não apenas falou sobre isso, ele viveu esse princípio em cada gesto. Acolheu os cansados, tocou os intocáveis, restaurou os quebrados e guiou discípulos com paciência. Servir com humildade significa abrir mão do ego, agir por compaixão e enxergar o próximo com os olhos de Cristo. É permitir que o Espírito Santo molde nosso coração, tornando-nos disponíveis, sensíveis e generosos. Quando servimos, não apenas ajudamos alguém, também somos transformados por dentro. Nosso orgulho diminui, nossa fé cresce e nossa vida começa a refletir o caráter de Jesus. Deus honra o serviço sincero, aquele feito sem busca de aplausos. E é nesse estilo de vida que descobrimos uma alegria profunda, pois quem serve encontra propósito e vive o amor de Deus de forma prática. Ensinamento 8. A transformação, que vem de aprender com Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Aprender com Jesus é permitir que Ele modele nosso interior, retirando pesos que carregamos e substituindo-os por sua paz. A mansidão de Jesus não é ausência de firmeza, mas a capacidade de responder com sabedoria quando a vida nos pressiona. Ele nos mostra que força verdadeira não está em reagir imediatamente, mas em agir guiado pelo Espírito. A humildade que ele ensina não diminui nossa identidade, mas nos liberta da necessidade de provar valor, pois sabemos quem somos em Deus. Ao tomarmos seu jugo, aceitamos viver no ritmo dele, um ritmo de confiança, entrega e descanso. Jesus não nos convida a imitar algo distante, mas a caminhar tão próximos que seu modo de viver se torna nosso. Mansidão e humildade não nascem do esforço humano, mas da convivência com Cristo. E quanto mais absorvemos seu coração, mais experimentamos o descanso prometido, uma alma leve, segura e guiada pela graça. Ensinamento 9. O poder da fé que parece pequena. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Jesus nos mostra que a fé não é medida pelo tamanho, mas pela essência.
Ele escolhe o grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas, para revelar que até a menor fé, quando depositada em Deus, carrega um potencial extraordinário. Não é a grandeza da fé que move montanhas, mas a grandeza de Deus em quem confiamos. Muitas vezes esperamos sentir uma fé gigantesca, mas Jesus nos ensina que o importante é agir com a fé que já temos, mesmo que pareça pequena. A fé começa como semente, discreta, simples, quase invisível, mas viva. Quando praticada por meio da oração, obediência e perseverança, ela cresce, rompe barreiras e nos conduz ao sobrenatural. Jesus afirma que, com essa fé viva e sincera, nada será impossível, pois Deus opera através de corações que confiam nele. A fé pequena, quando verdadeira, abre portas que nossos olhos jamais imaginariam. Ensinamento 10. Perdoar. Sempre. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Jesus nos ensina que o perdão não deve ter limites. Perdoar não significa ignorar a dor, mas escolher não carregar o peso dela. Quando guardamos mágoas, envenenamos nosso próprio coração e nos afastamos da paz. O perdão liberta, cura e reconstrói. Jesus nos chama a perdoar repetidamente porque Ele sabe o quanto relacionamentos são falhos e o quanto nosso coração precisa ser protegido da amargura. O perdão é um ato espiritual. Não depende da vontade natural, mas da graça de Deus operando em nós. Ao perdoar, não aprovamos o erro do outro, mas soltamos aquilo que nos prende ao passado. Jesus nos perdoou infinitamente mais do que qualquer ofensa que alguém possa cometer contra nós. Perdoar é imitar Cristo e manter o coração livre para amar. Ensinamento 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é tratar as pessoas da maneira que gostaríamos de ser tratados. Jesus usa algo muito prático. O cuidado que temos conosco deve ser o mesmo que oferecemos aos outros. Isso significa agir com respeito, gentileza e paciência. Significa pensar antes de falar, evitar ferir com palavras, ajudar quando alguém precisa e perdoar quando somos ofendidos. Amar o próximo é entender que cada pessoa enfrenta batalhas que talvez nunca saberemos e que um gesto nosso pode fazer diferença no dia de alguém. Esse mandamento também nos lembra que o amor é ação, não apenas sentimento. É escolher fazer o bem, mesmo quando não recebemos nada em troca. Quando vivemos assim, mostramos que a fé realmente moldou nosso caráter. Amar o próximo não é difícil porque é complexo. É difícil porque exige renúncia do egoísmo. Mas quanto mais deixamos Deus agir em nós, mais esse amor se torna natural e transforma nossas relações. Ensinamento 12. Permanecer vigilantes e em oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus nos chama a viver com consciência espiritual. Vigiar é olhar para dentro e ao redor, percebendo sinais de alerta que muitas vezes ignoramos. Um pensamento que nos afasta de Deus, um sentimento que cresce silenciosamente, uma escolha que parece pequena, mas nos conduz ao erro.
A vigilância protege a alma de quedas desnecessárias, pois nos ajuda a identificar as estratégias do inimigo e os pontos em que somos vulneráveis. Já a oração nos conecta à fonte de força que não temos sozinhos. Ela alinha nossa vontade à vontade de Deus, fortalece o espírito e traz discernimento para enfrentar tentações que não enxergaríamos somente com olhos humanos. Jesus não nos chama ao medo, mas à maturidade. Saber que a carne é frágil, porém o espírito nos capacita. Quando vigilância e oração caminham juntas, nossa vida espiritual se torna firme, sensível à direção de Deus e resistente às armadilhas do mal. Esse é o caminho seguro para permanecer fiel até o fim. Ao meditarmos nesses 12 ensinamentos de Jesus, percebemos que eles não são apenas instruções para uma vida melhor. São caminhos para uma transformação profunda da alma. Cada palavra dita pelo Mestre carrega verdade eterna e poder para curar, alinhar, restaurar e conduzir-nos ao centro da vontade de Deus. Jesus nos chama a viver uma fé prática, confiar em vez de se desesperar, entregar em vez de controlar, amar em vez de retribuir, perdoar em vez de carregar pesos e vigiar em vez de caminhar distraídos. Cada ensinamento revela um aspecto do seu coração: a paciência que consola, a firmeza que corrige, a graça que restaura e a verdade que liberta. Ao seguir os passos de Jesus, aprendemos que a vida cristã não é um conjunto de regras, mas um relacionamento vivo com aquele que nos conhece profundamente e deseja moldar nosso caráter dia após dia. Essas lições nos lembram que Ele caminha conosco. Ele nos sustenta quando a ansiedade tenta dominar, nos guia quando o caminho parece estreito, nos fortalece quando a fé é pequena, nos transforma quando servimos e nos restaura quando escolhemos perdoar. E, acima de tudo, Ele nos chama a permanecer vigilantes e em oração, porque somente na presença de Deus encontramos força para vencer tentações, sabedoria para decidir e paz para prosseguir. Que esses ensinamentos não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em prática diária. Que você viva cada dia mais próximo de Cristo, deixando que a luz da palavra ilumine seus passos e que o Espírito Santo conduza seus sentimentos, escolhas e atitudes. Prepare seu coração e permita que a presença de Jesus traga paz, força e renovação neste momento. Vamos orar. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Que cada palavra ensinada hoje encontre lugar no meu coração e produza frutos de transformação. Fortalece minha fé quando eu me sentir fraco e renova minhas forças quando o cansaço tentar me parar. Conduz os meus passos pelo caminho da verdade e livra-me de tudo aquilo que tenta me afastar de Ti. Ensina-me a amar, perdoar e servir como Tu serviste, com mansidão e humildade. Guarda minha mente da ansiedade e protege meu espírito das tentações e enganos do inimigo. Que o Teu Espírito Santo me guie em cada decisão e encha minha vida com Tua paz. Abençoa minha casa, minha família e tudo o que me cerca, e que a Tua presença seja sempre o meu refúgio. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e alcançar ainda mais vidas com o amor de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.